Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Eu só queria tirar uma dúvida sobre revelação, porque eles falam, né, que Deus, assim, usa um mendigo, Deus usa, né, quem Ele quer. Mas às vezes em todos os lugares que a gente vai tem revelação. Aí eu queria tirar essa dúvida. Se a revelação que ele está falando na realidade é para o bom das pessoas, né? Ou para o bem das pessoas. Porque os pastores não revelam o que número vai sair A Mega Sena. no loteria, né? Eles vão dizer. Agora, está sentindo que no próximo mês você vai encontrar seu noivo e para casar. Ou no próximo ano seu negócio vai prosperar, etc. Isso é a revelação. A Bíblia é cheia de revelação, né? Mas qual revelação é mencionado por apóstolo Paulo? 14:26 de 1 Coríntios. Vamos ler. Que fazer, pois, irmãos, quando vos congregais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 27. Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3, e cada um por sua vez, e haja um que interprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. 30. Mas se a outro que estiver sentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos aprendam e todos sejam consolados. De acordo com o apóstolo Paulo, se nós vamos a repetir a palavra em 14:29, e falem os profetas, 2 ou 3, e outros julguem. Quando nós congregais, apóstolo Paulo diz aos Coríntios, cada um tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação da língua, né? Passa-se tudo para edificação. 27. Se alguém falar em língua, passa-se isso por 2, ou quando muito, o máximo, 3. E cada um por sua vez, e haja um que interprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. 29. E falem os profetas, 2 ou 3, e os outros julguem. 30. Mas se há outro que estiver sentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. 31. Porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos aprendam e todos sejam consolados. O que faz revelação é os profetas, né? De acordo com o apóstolo Paulo, 29, falem os profetas, 2 ou 3, e outros julguem. 30. Mas se há outro que estiver sentado por revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar. Por exemplo, irmão Rodel está profetizando.
Mas, ao longo do discurso do irmão Rodel, irmão Edson recebeu revelação. Irmão Rodel deve parar e para revelar o que é dado para irmão Edson. Como significa isso, irmãos? Estamos fazendo agora, estamos verificando mais e mais cada vez que nós estamos no caminho antigo, no caminho preparado por Senhor. Mas agora vocês podem entender, se tem membros que, apesar da claridade dos tópicos que nós estamos aprendendo, ainda tem alguns membros que não estão aprendendo, porque mostra pela obra, né, que eles não aprendem. Então, não podemos fazer mais nada. O que vamos fazer é o que devemos, né? Por isso, continuarmos, irmãos, que não permitirmos qualquer membro dentro da igreja ensinar os irmãos dentro da igreja com as coisas que eles têm formulado nos seus pensamentos. Qualquer membro que vai insistir em ensinar os outros irmãos, porque eu acredito que o que Deus designou para nos ensinar é o irmão Daniel. Se tem pessoas que não podem aceitar isto, não estamos forçando vocês. Mas estamos vendo agora como nós estamos aprendendo coisas que nunca nós pensamos, que nunca nós talvez meditarmos, mas Deus está nos, como se fala em português, suprindo com as informações que nós precisamos, claro, através da instrumentalidade do irmão Daniel. Porque às vezes estamos encontrando membros que eu tenho também dom de entendimento, o Espírito Santo fala comigo, o Espírito Santo me ensina. Ok, tudo bem. Segurar isto assim consigo mesmo não passa aos irmãos, né? Porque tem designados autoridades dentro da igreja, servos de Deus, para alimentar o rebanho. Não é qualquer que quer, que deseja alimentar os irmãos. Por isso, estou dizendo isto para explicar a vocês, porque às vezes tem membro que não quer aceitar repreensão, né? Insiste o que ele quer, quer passar o que ele entende no grupo dos irmãos. Estamos tirando no grupo para não perturbar os irmãos. Por quê? Porque na igreja temos apenas um ensinamento só. Na igreja temos um Espírito só. Deve ser assim. Outro ensinamento alheio não é bem-vindo dentro da igreja. Vocês entendem, irmãos? Isto não é crueldade, irmãos. Mas isto é, como se diz em português, é a nossa responsabilidade também. Para que nós não sejamos como atalaias cegos que não está vendo o que está acontecendo, deixando acontecer todas as coisas. Não. Não estamos aqui apenas como estátuas da Igreja Católica que não faz nada. Estamos velando também, irmãos, sobre a sua situação para não deixar qualquer pessoa que quer alimentar com qualquer coisa que vem do pensamento deles, apenas. Mas se a outro que estiver sentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos aprendam e todos sejam consolados. De acordo com o apóstolo Paulo, se nós vamos a repetir a palavra em 14:29, e falem os profetas, 2 ou 3, e outros julguem. Quando nós congregais, apóstolo Paulo diz aos Coríntios, cada um tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua,
tem interpretação da língua, né? Passa-se tudo para edificação. 27. Se alguém falar em língua, passa-se isso por 2, ou quando muito, o máximo, 3. E cada um por sua vez, e haja um que interprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. 29. E falem os profetas, 2 ou 3, e os outros julguem. 30. Mas se há outro que estiver sentado por revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. 31. Porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos aprendam e todos sejam consolados. O que faz revelação é os profetas, né? De acordo com o apóstolo Paulo, 29, falem os profetas, 2 ou 3, e outros julguem. 30. Mas se há outro que estiver sentado por revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar. Por exemplo, irmão Rodeu está profetizando, mas ao longo do discurso do irmão Rodeu, irmão Edson recebeu revelação. Irmão Rodeu deve parar e para revelar o que é dado para irmão Edson. Continuarmos, irmãos, que não permitirmos qualquer membro dentro da igreja ensinar os irmãos dentro da igreja com as coisas que eles têm formulado nos seus pensamentos. Qualquer membro que vai insistir em ensinar os outros irmãos, porque eu acredito que o que Deus designou para nos ensinar é o irmão Daniel. Se tem pessoas que não podem aceitar isto, não estamos forçando vocês. Mas estamos vendo agora como nós estamos aprendendo coisas que nunca nós pensamos, que nunca nós talvez meditarmos, mas Deus está nos, como se fala em português, suprindo com as informações que nós precisamos, claro, através da instrumentalidade do irmão Daniel. Porque às vezes estamos encontrando membros que eu tenho também dom de entendimento, o Espírito Santo fala comigo, o Espírito Santo me ensina. Ok, tudo bem. Segurar isto assim consigo mesmo não passa aos irmãos, né? E falem os profetas, 2 ou 3, e os outros julguem. 30. Mas se há outro que estiver sentado por revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. 31. Porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos aprendam e todos sejam consolados. O que faz revelação é os profetas, né? De acordo com o apóstolo Paulo, 29, falem os profetas, 2 ou 3, e outros julguem. 30. Mas se há outro que estiver sentado por revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar. Por exemplo, irmão Rodeu está profetizando, mas ao longo do discurso do irmão Rodeu, irmão Edson recebeu revelação. Irmão Rodeu deve parar
e para revelar o que é dado para irmão Edson. Como significa isso, irmãos? Os pentecostais aqui, a revelação para eles é: você vai encontrar um homem que seria seu marido no próximo mês, né? Isso é a revelação que ele está dizendo. Mas, se os profetas podem receber essa revelação, qual é a função dos profetas? Né? 14:3 de 1 Coríntios. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que profetiza, o que pratica como profeta, o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Que palavra que ele vai falar? O que profetiza, o profeta, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Onde vem a palavra que ele vai falar? Onde vem, irmãos? 15:4 de Romanos. Vamos ler. Porquanto tudo que dantes foi escrito, para nós o ensino foi escrito, para que, pela constância e pela consolação provenientes das Escrituras, tenhamos esperança. Onde vem a palavra que o profeta vai falar para consolação? A palavra de Deus é claro. Para que, pela constância e pela consolação provenientes das Escrituras, a consolação, edificação e exortação deve vir nas Escrituras. Não somente na mente da pessoa que fala. Quando o apóstolo Paulo diz: o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Onde vem as palavras que ele deve falar? Nas Escrituras. Consolação provenientes das Escrituras. Palavra das Escrituras. Não qualquer palavra que você quer dizer. Porque se você é de Deus, você não vai falar por si mesmo. 3:34 de João. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. O que Deus enviou, fala as palavras de Deus, não fala em si mesmo. Nosso Senhor Jesus Cristo revelou muitas revelações. Os apóstolos têm revelações que eles receberam. Mas onde vem? Na mente deles? Não. Não. Vamos ler. Gálatas 1:10. Pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Por quê? Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. A revelação que ele recebeu é o Evangelho, desde o Senhor Jesus Cristo. Revelação que vem do Pai, do Cristo e do Espírito Santo. Eles são três poderes que podem revelar coisas que eles querem de dar à igreja para ser revelado na igreja. Mas, se a revelação que você vai falar vem do seu pensamento, onde vem a revelação? Vem do seu próprio pensamento, não vem de Deus.
Por isso, apóstolo Paulo diz, o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. E a revelação também é dado para o que profetiza. Onde vem? Provenientes das Escrituras, diz o apóstolo Paulo. A consolação e a revelação, a exortação, todos que nós devemos falar dentro da congregação, deve vir das Escrituras. Não inventar coisas como os pastores aqui estão provar, irmãos. Você será liberado, ele diz, desde agora. Está recebendo a revelação de Deus que desde agora você será abençoada. Receber benção da parte de Deus, espera por 1 mês. Depois 3 meses, o pobre está, Deus está esperando para a benção. Depois 1 ano não tem. Porque inventado por os homens, toda revelação deve vir a Deus, de Cristo e do Espírito Santo. Revelação para fortalecer a fé, para consolação, para edificação, provenientes das Escrituras, desse o apóstolo Paulo. Mas, se o profeta aqui está falando revelação que vem do mesmo pensamento dele, irmãos, a palavra de Deus diz, não confia em homem. 17:5 de Jeremias. Vamos ler. Assim diz o Senhor: maldito o varão que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Você vai confiar que you will have a wife next month. Que você vai achar sua esposa mês que vem? Você vai encontrar seu noivo bonito next month. O seu noivo bonito no mês que São vem? palavras dos homens. A revelação deve vir ao Senhor, como nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem revelação. Qual revelação que ele tem? De revelação. Vamos ler. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, mesmo Cristo não revela alguma coisa que vem de si mesmo. Ele recebeu a revelação desde o Deus Pai. Né? Apóstolo Paulo e os demais apóstolos têm revelação também que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não falaram revelação como você vai encontrar seu noivo, você vai estabelecer um negócio bom, muito bom. Não. Invenção dos homens. Nós precisamos revelação, mas revelação que vem das Escrituras, que vem de Deus, do Espírito e de nosso Senhor Jesus Cristo. A revelação que nós deve receber deve vir provenientes das Escrituras, usado para consolação, edificação e exortação. Nós não precisamos mais, além das palavras de Deus, a revelação de Deus, ensinamento e exortação de Deus, nós não precisamos mais coisas que vêm dos pensamentos humanos. Por quê? Salmos 94:11. Vamos ler. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Pensamentos do homem
unir todos os pensamentos humanos. De acordo com a palavra de Deus, são vaidade. Vaidade. Você sabe, United Nations, né? ONU, as Nações Unidas, Organização das Nações Unidas. Né? Todos os pensamentos do homem sábio na Terra reunido nos Estados, no United Nations. As Nações Unidas. Mas o que está acontecendo na Terra? Guerra. Um país atacando outro país. Todos os pensamentos humanos, coletivamente, são vaidade, de acordo com a palavra de Deus. O que nós precisamos é o pensamento do Senhor. As palavras, conhecimento, sabedoria do Senhor. Porque todas as sabedorias humanas será reduzido a nada. 2:6 de 1 Coríntios. Na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. É claro, o apóstolo Paulo diz em 2:6, na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada. Reunir todos os pensamentos humanos, né? Sabedoria humana, de acordo com a palavra de Deus, é sendo reduzidos a nada. Vamos ler 1:19. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a prudência dos prudentes. 20. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Para Deus, a sabedoria deste mundo é loucura. Por favor, perdoa-me, né, irmãos? Mas para mim, o que conta mais, o que nós precisamos é a sabedoria de Deus. As palavras de Deus, que ensina a totalidade da verdade. I hope you understand, irmã Geralda. Espero que entenda, irmã. Você entendeu, irmã? Entendi. Graças a Deus. Deus Obrigada. abençoe, irmã.